Então, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Novo Cientista de Dados. Eu não tinha postado vídeo ultimamente porque eu estava com um problemazinho no microfone, mas agora eu consegui reparar esse problema, né? E vamos voltar aqui às gravações de alguns vídeos, tá certo? Como dito anteriormente, esse canal ele tem o intuito de dar algumas dicas e alguns tutoriais para quem começou a iniciar na área de ciência de dados, certo? E vamos abordar no decorrer desses vídeos ferramentas como o Excel, o Power BI e o Python, todas voltadas para a parte de análise de dados, tratamento de dados, né, ciência de dados como um todo, certo? Então vamos aqui ao vídeo de hoje, né? O que aqui vamos ter para hoje, certo? Imagine que temos a seguinte tabela, né? Essa tabela aqui onde tem uma coluna veículo e tem a coluna marca, certo? Há situações em que precisamos de uma determinada coluna, certo? Extrair uma informação, certo? E muitas das vezes a gente não acha assim uma forma de fazer, né, isso de forma direta. Eu vejo o Excel como uma alternativa muito boa para trabalhar dependendo da quantidade de dados, claro, certo? Se a gente for trabalhar com muitos dados, o Excel não é a melhor ferramenta nesse sentido, certo? Depende muito do tamanho do banco, certo? Mas dependendo da aplicação do dado que você quer obter e da planilha que você está trabalhando, o Excel pode ser a melhor alternativa, se não a mais útil para isso, né? Então imagine, certo, que eu quero extrair dessa coluna aqui, certo, a palavra manual. Eu quero saber os carros que são manuais, certo? Como é que a gente pode fazer isso? Imagine, aqui a gente tem uma planilha de 69 linhas, né? Onde menos um aqui é o cabeçalho, né? Então temos 68 linhas. Imagine que eu vou fazer isso, né? Mas eu tenho que fazer aqui um por um, né? O Excel vai chegar uma hora que ele vai reconhecer isso, né? Ele é inteligente para poder, aqui no preenchimento relâmpago, ele preencher tudo isso, certo? Tem até alguns tutoriais na internet, no próprio YouTube, que também ensina dessa forma. Mas o método que eu vou ensinar hoje é uma maneira prática, utilizando essa seguinte fórmula aqui: extrair texto mais localizar. São duas fórmulas aninhadas, né? Quando a gente utiliza mais de uma fórmula no Excel juntas, é o que a gente chama de fórmula aninhada. Primeiro, para vocês trabalhar com fórmula aninhada, vocês têm que entender como é que ela funciona de forma, como é que eu posso dizer, independente, né? Por exemplo, a função aqui extrai texto, o que é que ela faz? Vamos colocar aqui só ela para a gente ver. A fórmula extrai texto, ela de um texto, certo? Ela vai pegar um número inicial de onde que se começa a extração do texto, né? E vai extrair aquela quantidade X, né, que a gente escolheu de texto. Ou seja, eu preciso de um número aqui para começar a extrair o texto daqui, certo? E para isso a gente precisa utilizar a função localizar, a fórmula, aliás, né? Localizar. Por quê? Porque a função localizar, ela vai procurar um texto dentro de outro texto, no caso, vamos usar aqui B2 como referência, e ela vai me dar a posição, né? Por exemplo, aqui já estou aberto aqui na função localizar. Vamos supor que eu queira procurar aqui o texto, por exemplo, 8 válvulas que está ali, certo?
eu quero procurar nesse texto, certo? Você vê que aqui no embaixo aqui aparece aqui uma visualização, certo? Dos critérios. Por exemplo, aqui é o texto procurado, no caso aqui onde eu coloquei 8 válvulas. No texto é onde eu vou procurar, no caso aqui eu estou referenciando a célula B2, certo? E aqui vai nesse terceiro parâmetro, certo? É a partir de qual caractere dessa célula eu quero procurar, certo? Da esquerda para a direita, começamos aqui do caractere 1, que é o F. Aí o I é o caractere 2 e assim por diante. Essa opção, ela é opcional, não é obrigatória. Ou seja, se eu não colocar ela aqui, certo? Se eu deixar assim e fechar, ele vai reconhecer que eu vou começar a procurar a partir do caractere 1, que é justamente o que eu quero. Eu quero procurar a partir de toda a célula. Essa palavra 8V eu quero procurar a partir de todo esse conteúdo da célula. Então eu vou deixar dessa forma e vou dar um Enter. Pronto. Aqui ele me deu um número 21, certo? Se a gente for contar aqui os caracteres, certo? Vamos ver que 21 é justamente para justamente aqui onde começa a palavra 8V. Ou seja, ele me deu a posição inicial da palavra procurada, né? Então é disso que eu vou procurar para poder jogar dentro da função extrair texto. Então agora eu posso usar a função extrair texto. Aqui é o texto onde eu vou procurar essa palavra. Então no caso é B2 de novo. E aqui, número inicial é a posição desse texto. A gente já descobriu que é a posição 21, que foi justamente que a função localizar ela pega. Então, é aí que a função localizar ela vai ficar. Ela vai ficar no lugar do nome do número 21 escrito, certo? Ela vai ficar a fórmula, ela vai fazer esse trabalho para nós, de procurar a posição, sem precisar a gente digitar. Certo? Porque imagine que a gente vai precisar saber a posição e tem uma planilha com, sei lá, 10.000 linhas. Então a gente vai ficar contando todas 10.000 vezes o caractere que a gente quer procurar. Então é para isso que a função localizar ela funciona, para a gente não precisar contar a posição do caractere. Então aqui eu posso fechar, certo? E aqui em número de caracteres é a quantidade de caracteres que essa palavra procurada tem. No caso aqui ela tem 2 caracteres. Então eu posso colocar aqui 2. Fechar. E quando eu der um Enter, vocês veem aqui que ela trouxe justamente a palavra procurada. Se por acaso eu estivesse procurando aqui 12 válvulas e não tiver, ele vai dar um erro. Vai dar esse errozinho aqui, significa que não tenho essa palavra procurada aqui, 12 válvulas, nessa célula, certo? No caso aqui eu dei o exemplo das válvulas, certo? Mas nós vamos procurar aqui fazer a seguinte coisa. Imagine que eu quero procurar todas as válvulas, certo? Então a gente sabe que tem veículos de até 42 válvulas. Então são 3 caracteres, né? Que é 42 e a letra V, certo? Então eu vou deixar aqui para ele procurar a letra V, certo? E eu vou colocar um espaço aqui, certo? Para caso tiver algum veículo aqui com V, ele não encontrar, certo? Então vai ter que ter o V aqui e o espaço, tá vendo? Para chegar na outra palavra. Então aqui já são 2 caracteres, certo? Como é que a gente vai fazer aqui? Ainda aqui na função localizar, antes do parâmetro número de caracteres, eu vou diminuir os caracteres, certo? Eu estou procurando a partir
da posição do V, só que vocês estão vendo que tem caracteres antes do V, certo? E dependendo do tanto de válvulas, pode ser um ou dois caracteres antes. Então eu vou botar sempre aqui -2, certo? Isso, pessoal, eu sei que parece confuso, certo? Mas eu estou fazendo isso na função, aliás, na fórmula localizar, certo? Eu estou fazendo isso dessa forma porque eu estou procurando só pela letra V. E se eu não fizer isso, ele vai me tornar apenas a letra V. E eu não quero, eu quero que ele me torne V e os dois caracteres ou um caractere que tiver antes da letra V, certo? Entendeu? No caso sempre vai ser dois caracteres, né? Quando não tiver o número, ele vai trazer o espaço em branco aqui, ó, certo? Ó. Por exemplo, 8 válvulas tem espaço 8V, certo? Então por isso eu estou fazendo dessa forma, tá bom? Para pegar todas as válvulas. Então eu vou dar um enter aqui pra gente ver como é que fica. Opa, eu cometi um pequeno erro aqui, pessoal. Vamos ver aqui onde foi que eu errei. Assim, aqui ainda tá 2, pessoal, por isso que deu errado, certo? Eu não posso deixar 2. Agora eu vou procurar esses dois caracteres aqui, que é V espaço, mais os dois caracteres. Então eu tenho que colocar aqui 4. Agora ele consegue trazer. Entendeu, pessoal? Então foi até bom ter errado aqui, para vocês perceberem que aqui tinha que mudar, certo? Se eu mudei aqui a quantidade de caracteres, aqui eu também preciso mudar, certo? Então aqui já tem dois caracteres, certo? E eu diminuí aqui para procurar dois caracteres antes desses aqui. Então no total, se a gente for contar, dá 4 caracteres. Então, por isso que eu precisei colocar o número 4. Então, pessoal, aqui eu posso fazer aqui para todos, né? Clicando aqui nesse quadradozinho aqui, ó. Certo? Onde ele não tiver trazido, certo? Não tiver me retornado válvula, tiver retornado esse erro, significa que essa linha não tem válvula, não está me fornecendo as válvulas do veículo, certo? Então, pessoal, aqui vocês percebem aqui que ficou bem mais fácil, né? Se eu tivesse procurando aqui a palavra aqui válvula para criar uma coluna, eu já teria essa coluna feita. A mesma coisa eu posso fazer aqui com cilindrada, com potência, se tiver. Então dessa forma, para a gente extrair uma informação, trabalhar com a planilha dessa forma, fica muito mais fácil, certo? Eu tinha até dado o exemplo que no começo a gente ia falar aqui da palavra manual, né? Mas eu vi essa necessidade de fazer aqui de válvula para ficar mais claro, tá certo? Então, pessoal, ficou essa dica aí para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, compartilhem, certo? E se precisar de tiver alguma sugestão, aliás, né? Ou alguma dica, algum conteúdo que queira compartilhar, pode botar aí nos comentários aí, que será bem-vindo o seu comentário, né? Sua crítica, né? Assim a gente pode melhorar o conteúdo dos nossos vídeos, tá bom? Valeu, pessoal!